Nossa mensagem de hoje está no capítulo 4 do Evangelho de João. Você já deve ter ouvido falar, já deve ter lido várias vezes sobre a mulher samaritana, né? Uma inimizade que já existia há muito tempo entre judeus e os samaritanos, né? Por causa de alguns de casamentos mistos e outras coisas, os judeus consideravam o samaritano como um povo místico, imundo, por causa dos casamentos que haviam sido feitos, né? E os samaritanos também usavam mais o Pentateuco, né? Os livros da lei, né? E essa contenda deles durou muito, nem os samaritanos subiam para Jerusalém, para o local determinado por Deus para adoração, e não se misturavam, né? E aqui no capítulo 4 aparece Jesus conversando com uma mulher samaritana, né? Fala-se aqui na história do capítulo 4, a partir do versículo 3, que deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então Jesus vai partir para a Galiléia. E para ir para a Galiléia, vai passar justamente numa cidade chamada Sicar, que pertence, né, aos samaritanos, né, em Samaria, né? Olha no versículo 4. Era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, né? Onde Jacó tinha aquele poço que dera a seu filho José. Interessante a passagem nessa história, né? Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, Jesus para e vai sentar perto daquela fonte. Nesse momento, quando ele senta, ele já havia falado para os seus discípulos ir até a cidade comprar alimentos. Então, porque fala-se aqui na história que já era a sexta hora, né? Então, meio-dia, então deu fome, é comum até hoje. Mas chegando meio-dia, temos fome. Mas o que nos chama a atenção aqui é que Jesus, enquanto ele estava descansando um pouco, esperando os seus voltarem, chega essa mulher para retirar água no poço de Jacó. É interessante o que Jesus faz, né? Nesse momento, né, fala que Jesus pede água para ela tomar, né? Fala que nisso veio uma mulher samaritana tirar água, né? Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. É comum a gente pedir água quando nós estamos com sede, né? Para o dono da casa, para a dona da casa, para a gente matar a sede. Mas aqui Jesus pede água e ela diz para ele: você não tem como tirar água. Esse poço é fundo, isso é desde a época de Jacó, que deixou para nós e tal. E essa conversa vai prolongando, né? Versículo 12 do mesmo capítulo 4 de João: és tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Quando ela olha para Jesus, ela pergunta para ele: mas você é maior do que Jacó? Porque Jacó era considerado um homem, né, vamos dizer, um nome grande, ficou na história, e eles tinham essa consideração muito grande por ele. E não sabendo ela, quem estava presente era o Filho de Deus, o próprio Deus na pessoa do Filho ali presente. E essa conversa vai estar durando um pouco, né? E quando chega no versículo seguinte, 16, né? Jesus fala para ela, disse a mulher, né, Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Oh, Senhor, eu não tenho marido. Jesus falou: dissestes bem, porque este que você tem agora não é seu marido. Essa mulher ficou encantada, porque Jesus, sendo judeu, os judeus não se davam com o samaritano, e agora conversando com um assunto, parece que até agradável, um assunto bom. E ela olha para Jesus e fala: você é um profeta. Por quê? Porque Jesus estava revelando algo que tinha acontecido na vida dela. Esse papo vai estar acontecendo, ela vai estar falando para Jesus, e Jesus fala que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores irão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque ela fez a pergunta para Jesus: olha, vocês judeus diz que só devem adorar lá em Jerusalém. Nós adoramos nesse monte. Jesus fala: ó, vem a hora, nem nesse lugar e nem naquele lugar, porque os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade.
vai chamando a atenção da mulher. O que está acontecendo, nós vamos ver um resultado importante daqui a pouco. Jesus está comunicando algo para essa mulher, olha, de um tamanho fabuloso. Feliz e bem-aventurada ela que prestou atenção para ouvir nas palavras de Jesus, que deve ser a nossa atitude. Quando Jesus está falando no Evangelho, devemos prestar atenção, até nos mínimos detalhes, né? Aí, bom, Jesus diz para ela a partir do versículo 23, nem nesse monte, nem naquele, mas os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Quando chega no versículo 25, ela fala, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Cristo, o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus veio para anunciar todas as coisas. E ela estava com um coração pronto para ouvir. E ela vai ouvir. E Jesus está ali prestando atenção nessa simplicidade dessa mulher, né? Disse Jesus, eu sou o que falo contigo. Versículo 26. Disse-lhe Jesus, eu sou o que fala contigo. Aí nesse intervalo chegou os discípulos com a coisa de comer e não falaram nada. Ficaram admirados porque Jesus estava conversando com uma mulher samaritana. Além de conversar com uma samaritana, e ainda era uma mulher, porque a mulher era menosprezada, né, vamos dizer, num bom sentido, naquele tempo, né? Os homens sempre estavam à frente. Mas Jesus deu atenção. Olha como é importante ouvir. Nesse ponto, os discípulos chegam e tal, e essa mulher sai correndo e vai até a cidade. Parece que não era um lugar longe. E chega lá e conversa com os homens. Olha o que ela fala para eles. Quando a mulher deixou o seu cântaro, aquela vasilha de água, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Falou tudo o que eu tenho feito. Será este porventura aquele que nós estamos esperando? Aquele que já foi anunciado nos 5 primeiros livros da Bíblia? Olha onde ela esperava Jesus. Eles seguiam os 5 livros da Bíblia, da lei, Pentateuco. E ali eles já ouviram que viria o Cristo. Estes homens vão conversar com Jesus. Essa conversa vai durar algum pouco tempo, né? Aí eles falam para Jesus, os seus discípulos, olha, trouxemos comida, o senhor não vai comer? Jesus disse, olha, uma comida eu tenho. Eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. Essa é a verdadeira comida. E começa a conversar com seus discípulos. Olha, vocês falam que ainda está longe da colheita e tal. Eu falo para vocês. Dê uma olhada no campo. Como já está branquinho, já está tudo maduro. Vocês vão colher o que vocês não semearam. Vão fazer isso. Pois bem, está no versículo 37 do mesmo capítulo 4. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro o ceifeiro. Agora Jesus vai dar atenção àqueles homens, né? Aqueles homens, mas Jesus ainda tem uma conversa com seus discípulos, né? No versículo 38, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Agora Jesus deixa os discípulos e vira para aqueles homens e começa a conversar com eles, né? Fala que muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Diziam à mulher, esses homens estão conversando que ela foi chamar, já agora não é pelo que disseste a nós, né, que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Olha, gente, isso Deus nos deu é para a gente ouvir, analisar e aprender. Quais são as informações que essas pessoas tinham? 5 livros da Bíblia, Pentateuco. Daqui eles tinham a esperança da salvação através do enviado de Deus. E agora eles estão prontos. Os profetas já semearam, pronto para receber a mensagem da cruz. Estes homens aqui realmente falam, olha,
Nós ouvimos o que a mulher nos falou, mas não é mais pelo que ela disse, porque nós mesmos ouvimos. Você tem ouvido atentamente o que Jesus tem falado? Você tem prestado atenção nos detalhes para que você possa receber a salvação? Ou você ignora algumas coisas e segue simplesmente o que o seu líder lá na frente da sua igreja tem falado? É necessário você e eu examinar as Escrituras. Por quê? Para ajudar uns aos outros. Por quê? Talvez a pessoa que está ensinando vai ensinar alguma coisa errada. Você pode chegar para ele, sentar e falar, olha, meu irmão, vem aqui, sente aqui. Eu tenho estudado, eu tenho entendido dessa forma, ou eu estou errado, ou você está errado, ou nós dois estamos errados. Esse é o ponto principal. A pessoa que acha que sabe tudo e não aceita a sugestão ou sentar para estudar, é uma pessoa que está cheia de si. Não pode acontecer isso, né? Pois bem, sabe que aqui em Samaria vai acontecer algo maravilhoso. Essas pessoas aqui de Samaria, essa cidade de Sicar, porque era uma cidade que era mais isolada de Jerusalém, eles vão comunicar entre si. Essa notícia não vai ficar parada. E aí quando nós chegamos no livro de Atos, quando houve a perseguição da igreja, que o apóstolo Paulo, na verdade era Saulo, na morte de Estevão, houve uma perseguição muito grande para aqueles que haviam convertido. E aí quem desce para Samaria? Filipe. Vamos ver um pouquinho dessa história. Filipe desce para Samaria, anunciando ele, juntamente com outros, o evangelho. Sabe que Samaria abraçou o evangelho de tal forma que Filipe acabou precisando receber alguma ajuda de alguns dos apóstolos que estavam em Jerusalém. Porque abraçaram a fé de tal forma, enquanto os judeus em Jerusalém estavam rejeitando, agora Samaria abraçou a fé de tal forma e houve muitas conversões. Capítulo 8 do livro de Atos, né? Você vai ver a partir do versículo 1, não vamos precisar ler, depois você lê na sua Bíblia, o nosso tempo aqui é curto, né? Aí fala no versículo 4, entremente os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As mulheres atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. As mulheres. Lembra que foi uma samaritana que deu ouvidos ao que Jesus falou. Atendia, né? Quer dizer, ouviam bastante as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Lembra que Filipe, no capítulo 6, recebeu a imposição das mãos dos apóstolos e também recebeu porção a mais do Espírito. Foi revestido com uma capacidade a mais e ele podia também realizar esses feitos, né? Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos coxos foram curados. Houve grande alegria naquela cidade. Jesus, quando ele conversa com a mulher samaritana e ela dá o crédito e ele vai e chama outros, olha, acho que encontrei aquele que esperávamos. Esses homens vieram, conferiram, e aí já nem ligavam mais para a mulher, porque eles puderam ouvir com seus próprios ouvidos. Saíram espalhando a palavra. Agora chegou a hora da colheita. Jesus já voltou aos céus, o reino já foi estabelecido, e agora já estão pregando o evangelho. A pregação do evangelho se espalhou, ou foi espalhada forçadamente, porque houve perseguição, através da morte de Estevão, aos primeiros discípulos, e eles saíram pregando o evangelho. Mas quando saíram pregando o evangelho, onde tinha um solo fértil e bom, houve colheita. Sabe que nós podemos ver nesse texto aqui mesmo, que Samaria abraçou a fé e desta forma, percebemos que o que Jesus fez, quando ele sentou naquele local, naquele poço, chegou a mulher para pedir água, a palavra dele em pouco tempo foi uma coisa fabulosa. A sementinha foi espalhada. Logo em seguida que chega Filipe, que sai pregando juntamente com outros, aí houve a multiplicação de muitas coisas. Ainda fala aqui de Simão, mágico, que enganava as pessoas, fazia de tudo para enganar as pessoas. E podemos perceber aqui
que essa conversão que aconteceu em Samaria foi algo fabuloso, fabuloso mesmo. Todos ficaram atentos ao que Filipe estava ensinando. Mas a notícia não fica só aqui. Essa notícia volta de novo em Jerusalém. Versículo 12. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Qual era o propósito de Pedro e João estar lá? Para verificar o que estava acontecendo. Eram 2 apóstolos. Filipe era aquele que recebeu a imposição de mãos, mas ele não podia transmitir um dom para outros auxiliar ele. Porque não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Estava sendo revelado ainda a mensagem da nova aliança. Desceu Pedro e João para lá. Ficaram admirados, porque a conversão era muito. Iam crendo na palavra, ia sendo batizado. Até nos versículos anteriores, fala que esse Simão mágico também aceitou o batismo. Quando ele viu que das mãos do apóstolo Pedro, do apóstolo João, saía poder, porque as pessoas podiam fazer sinais e prodígios, como Filipe, ele ofereceu dinheiro, né? Mas olha um pouquinho da história aqui. Os quais, descendo para lá, oraram por eles, né, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados no nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e receberam o Espírito. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem as mãos, os apóstolos, né, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, né? Porque ele também queria fazer isso, porque ele era um mágico, né, Simão? Mas o ponto principal nosso aqui é ver o resultado dessas conversões. Foi a sinceridade de uma mulher de dar ouvidos ao que Jesus estava falando, depois outros homens dos quais ela chamou deram ouvido também. O resultado nos dias de hoje também, da pregação do Evangelho. Você não precisa ficar igual um maluco gritando para as praças, gritando em cima de um púlpito. Coloque a sementinha verdadeira no coração das pessoas. Daqueles que têm ouvido para ouvir. Coloque a sementinha. Essa sementinha vai germinar e vai produzir frutos. Frutos para Deus, não frutos para homens, né? O problema maior hoje é que parece que as pessoas ficaram surdas e homens começam a gritar, desesperado, falando um monte de coisa, fazendo medo nas pessoas. Jesus não fez medo nessa mulher. Não fez. Você prestou atenção? Conversou numa boa, tranquilo, talvez como nós estamos conversando aqui, como você conversa com outras pessoas. Mas colocando a sementinha no coração. Aquela pessoa estava pronta para ouvir. Ela saiu e ainda foi até a cidade onde ela morava, que é Sicar, pertencente a Samaria, deixou o seu cântaro de água, chamou alguns outros homens, vem ouvir. É muito importante estas coisas. Chamar as pessoas para ouvir o que Jesus tem falado. Chamar as pessoas não para mexer com o emocional das pessoas ou para ficar contando revelações, para colocar a sementinha no coração das pessoas. Isso traz um resultado positivo para a salvação de cada pessoa. Pense nisso na sua vida. Quando você estiver estudando, chame uma pessoa para estudar com você, mas ensine a Bíblia. Deixa o resto de lado. Jesus falou para essa mulher, eu sou, e ela reconheceu. Outros vieram e aconteceu o mesmo. Que Deus nos abençoe. Espero ter ajudado um pouquinho mais na mensagem desse vídeo. Se você é uma pessoa já inscrita em nossa página, continue sendo um mensageiro do Senhor. Envie essa mensagem para outras pessoas, alertando elas para sair do mundo da religiosidade e vir para o mundo espiritual dos ensinos de Jesus. Se você só está nos visitando, seja sempre bem-vindo. Se tem desejo de receber novas notificações, então fique à vontade para se inscrever. Não gasta nada. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre.